Correção da página 184 com as questões 11 e 12. Na questão 11, pede para você encontrar o centro e o raio da circunferência que apresenta as seguintes equações. Vamos para a letra A. E a partir dessa equação, ele pede, que você encontre esse centro e o raio a partir do método da comparação. Então, vamos lá. Pelo método da comparação, nós temos que menos 2a é igual ao valor que acompanha o x, que é menos 10. Então, você resolve essa equaçãozinha. Menos com menos fica mais. Então, o a vai ser igual a 10 dividido para 2, que dá 5. Lembrando, menos com menos fica mais. Então, o x do centro da circunferência é 5. Vamos agora encontrar o y do centro da circunferência, que é o valor de b, Então, nós temos menos 2b, que é igual ao valor que acompanha o y, que é menos 2. Menos com menos fica mais, 2 dividido para 2, que dá 1. Logo, o centro da circunferência é 5 e 1. Depois de encontrado o centro, nós vamos agora encontrar o raio, onde nós vamos comparar a soma desses valores igual ao 17. Igual a 17. Nós já sabemos que A é 5, então 5 ao quadrado dá 25. O valor do B é 1. 1 ao quadrado é 1. 25 mais 1, 26. Agora, passando esse R para depois da igualdade e o 17 vindo negativo para antes da igualdade, nós temos 26 menos 17, que dá 9. Logo, o raio ao quadrado é 9. Então, passa a raiz para o 9 e nós vamos ter que o raio é 3. A partir daí, nós encontramos o centro e o raio da circunferência na letra A. Agora, nós vamos para a letra B. Nós vamos fazer que menos 2a é igual a menos 8, para encontrar o centro. Então, o a menos com menos fica mais, 8 dividido para 2 dá 4. X do centro é 4. Vamos agora para o B. Menos 2b, que é igual a 6. Menos com mais é menos. Então, fica b, que é igual a 6 dividido para 2, que dá 3. Só que menos com mais é menos. Então, o y do centro é menos 3. Agora, nós vamos pegar e vamos fazer a comparação com o restante desses termos, que são os que equivalem a encontrar o raio. O A é 4. 4 ao quadrado dá 16. O B é menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Tudo isso era igual a 19, Então, vamos aqui. 16 mais 9 dá 25. Passa o menos 19 para esse lado e leva o menos raio para depois da igualdade. Então, você subtrai 25 menos 19 dá 6. Logo, o raio ao quadrado é igual a 6. Retirando a raiz, passando essa potência como raiz, nós vamos ter raiz de 6, que é o raio. E aí está a letra B. Na letra C, nós temos esta equação aí. E nós observamos que não aparece o y, sem estar ao quadrado. Essa parte aqui que acompanha, o y não tem. Então, significa que o y do centro é 0, tá certo? Quando isso acontece com o x, é porque é o x do centro que é 0. Então, nós já podemos fazer que menos 2a é igual a menos 14. Então, menos com menos fica mais, logo a é 14 dividido para 2, que dá 7.
e o B a gente já sabe que é 0. Agora, nós vamos pegar a segunda parte, onde nós vamos fazer o A ao quadrado mais B ao quadrado, menos A ao quadrado, que é igual a quanto? A 44. E nós já sabemos que o A é 7. 7 ao quadrado, que dá 49. O B é 0. 0 ao quadrado é 0. Repete aí o restante. Agora é só levar raio ao quadrado para o outro lado, positivo, e trazer o menos 44. Então, nós vamos ter raio ao quadrado, que é igual a 49 menos 44, que é 5. Logo, o raio é raiz de 5. A partir daí, nós concluímos que o centro é 7 e 0 e o raio é raiz de 5. Letra D, nós não temos a segunda parte, né, que é a do x, que acompanha o número, e nem o y, que acompanha o número. Então, nós já sabemos que o centro é 0, 0. É apenas levar esse valor para depois da igualdade. E aí, nós já chegamos no formato em que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, nós temos que o centro é 0, 0 e o raio é a raiz de 3. Na letra E, vamos lá. Esta é diferente, né? Você tem valores acompanhando o x ao quadrado e o y ao quadrado. Como esses valores são iguais, e aqui, né, mesmo sinalzinho positivo, então nós temos aí uma circunferência, né? Claro que depende de outros fatores para ser circunferência, não só desse, mas posteriormente nós vamos aprender. Então, o que nós fazemos? Nós dividimos todos esses termos por 5, que são os mesmos valores que estão acompanhando o x e o y, e nós reduzimos simplificamos esta equação. Então, 5 por 5 dá 1, então fica só x ao quadrado. 5 por 5 também dá 1, então fica só y ao quadrado. 10 por 5 dá menos 2, então fica menos 2x. 10 por 5 dá 2, positivo, então fica 2y. E menos 10 por 2 dá, menos 10 por 5 dá menos 2. Então, você fica com esta equação. E a partir daí, você já está com ela no ponto de fazer o processo da comparação. Então, fica menos 2A, que é igual a menos 2. Então, o A, menos com menos fica mais. Então, mais 2 dividido para 2, que dá 1. Então, o A, x do centro, é 1. Do mesmo jeito, analogamente, nós fazemos com o B. Menos 2b, que é igual ao valor que acompanha o y, que é 2. B é igual, menos com mais fica menos, 2 dividido para 2, que dá 1. Então, dá menos 1. Então, nós temos aí que o centro é 1 e menos 1. Agora, vem a outra parte, que é a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado, que é igual a quanto? A menos 2, que é o termo independente. O A, nós já sabemos que é 1. 1 ao quadrado é 1. O B ao quadrado, o B é menos 1. Menos 1 ao quadrado também é 1. Podemos somar aqui, 1 mais 1 que dá 2. Agora, nós trazemos o menos 2 para junto do 2, então vai ficar mais 2 e levamos o menos raio para depois da igualdade. Então, nós vamos ter 4, que é igual ao raio ao quadrado. Passando a potência como raiz, temos que o raio é raiz de 4, logo o raio é 2. Resolvidas todas as questões, os itens aí da questão 11. Vamos para a 12. Na questão 12, ele também quer que a gente encontre o centro e o raio da circunferência de cada uma dessas equações, porém, ele agora quer que nós usemos a redução. Então, vamos para a letra A.
Utilizando o método da redução, nesta equação, o que nós fazemos? Vamos colocar logo no formato reduzido, né? Onde é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Coloca um x aqui e um y aqui. Esse valor, esse sinalzinho de menos, vem para cá. Esse valor que acompanha o x divide para 2, que dá 3. Aqui, nós vamos fazer o quê? Repetir o sinal que acompanha o y, que é menos, e esse valorzinho que está acompanhando o y divide para 2, que dá 1. 2 dividido para 2 é 1. O que nós fazemos com esse? Levamos para depois da igualdade como positivo. Não terminou ainda. É só agora fazer o quadrado desse e colocar aqui, e o quadrado desse e colocar aqui. Então, nós vamos ter, depois da igualdade, 26 mais 9, mais 1. Então, dá 36. E aí, nós temos a equação reduzida, onde facilmente nós já temos o centro, que é 3 e 1, e o raio, que é a raiz de 36, que é 6. Na letra B, fazemos o mesmo processo. Vou colocar mais para trás aqui para caber direitinho. Então, nós vamos colocar x, né? Deixa o espaço aqui para colocar o valor. E aqui tem um y. X aqui y. Então, vamos ver o sinal que acompanha, que vem para cá. Vem esse sinal que acompanha o x. Então, é mais. O que fazemos? Dividimos por 2, que dá 2. Agora, o sinal que está aqui é o sinal que acompanha o y, é menos. Divide 8 para 2, que dá 4. Agora, levamos o 19 para depois da igualdade, que vem menos 19. Depois, é só levar os quadrados desses valores. 2 ao quadrado, que dá 4. E 4 ao quadrado, né, que dá 16. Lembrando, né, gente? Mesmo aqui sendo negativo, o valor sempre será positivo porque está ao quadrado, ok? Então, agora é só somar tudo aqui. Então, você faz, ó, 20 menos 19, que dá 1. E aí, rapidamente, você tem o centro, tira com o sinal trocado, que é menos 2, tira com o sinal trocado, que vai ser 4. Menos 2 e 4. E o raio é a raiz de 1, que é 1. Na letra C, mais uma vez, usando o método da redução, já vou logo colocar aqui no formato reduzido. Coloco a igualdade. No primeiro parêntese fica um x, no segundo fica um y. O valor que acompanha aqui, né, vai ser esse valor dividido para 2, que dá 5. Sinal repete. Dá 5. Aqui, nós percebemos que não tem a parte do y, então é 0, né? Logo, vai ficar apenas y ao quadrado. E aí, você vai levar o 23 como menos 23. Vai levar 5 ao quadrado, que dá 25. E 0 ao quadrado, que é 0, não precisa colocar. Subtrai, que dá 2. E aqui você retira esse 0, fica só y ao quadrado. Logo, o centro rapidamente é encontrado, é menos 5 e 0, e o raio é a raiz de 2. Na letra D, nós temos aqui o 9 acompanhando o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, a gente divide tudo por 9. Então, 9 dividido para 9 dá 1, então fica apenas x ao quadrado. 9 dividido para 9 dá 1, então fica y ao quadrado. Esse daqui a gente simplifica por 3. Menos 6 dividido para
3 dá menos 2. E 9 dividido para 3 dá 3. 9 dividido para 9 dá 1, então fica menos 1, né? Basta deixar o menos y. E menos 1 nono você vai levar lá para depois da igualdade. Então, vamos aplicar o método da redução. Do mesmo jeito, coloco logo os parênteses elevado ao quadrado, coloco a igualdade. Quem fica no primeiro parênteses é o x, no segundo é o y. O sinal daqui é o mesmo do que acompanha o x, menos. Aí eu vou pegar e vou dividir esse valor que acompanha o x, que é menos 2/3, né? E vou dividir para 2. E eu não preciso mais usar o menos aqui, porque eu já desci ele para cá, né? Aí, nós vamos abrir um parênteses bem aqui, tá? Uma observaçãozinha aqui. Quando você divide frações, né? Você vai fazer 2/3 dividido para 2. Esse 2 era 2 sobre 1, né? Então, o que é que você faz? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Era 2 sobre 1, agora é 1 sobre 2. Aí, você cancela esse 2 com esse e fica apenas 1 sobre 3. Então, você encontra aqui o x do centro. Agora, parte do y. Y, o valor que acompanha o y, que não está ao quadrado, é menos 1. Então, esse menos desce para cá e divide esse 1, que estava acompanhando o y, por 2, né? Então, vai ficar o quê? 1 sobre 2. Agora, você pega o menos 1 nono e vai somar com esses quadrados aqui. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, então fica 1 nono, aqui depois da igualdade. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, então fica 1 sobre 4. Cancela essa com essa, vai ficar 0, então vai ficar apenas 1/4. Logo, rapidamente, você tem o centro, troca o sinal aqui, né? Que é 1/3, e troca o sinal aqui também. Então, vai ser 1/2, positivo. E o raio vai ser a raiz de 1, que é 1, sobre a raiz de 4, que é 2. Então, o raio é 1/2.